mês ela foi ultrapassada 2 vezes. Quer dizer, se alguém dissesse que o período de retorno aconteceu uma vez, eu já duvidaria. Agora, dizer que aconteceu 2 vezes no período de um mês, quer dizer, significa o quê? Que nós realmente estamos num período em que tudo aquilo que a gente acumulou até agora em 200 anos de dados hidrológicos já não está mais valendo, né? Você tem que repensar tudo isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, que nós, em Segurança de Barragem, nós estamos adotando 500 anos de período de retorno, 1000 anos ou 10.000 anos, nós não estamos exagerando, tá? Nós não estamos penalizando o dono da barragem, mas sim que nós estamos fazendo aquilo que a natureza já está nos cobrando, né? Porque todos aqueles painéis climáticos, Acordo de Paris e tudo mais, os países não cumpriram nada daquilo que foi prometido, né? Que era tentar manter o aquecimento global no máximo, até 2030 em 1,5 graus. A gente atingiu isso, né? Atingimos ano passado. Então, quer dizer, pode chegar que a gente chega num ponto de não reversibilidade, um ponto de não retorno, e que agora esse vai ser o nosso novo normal, né? Nós temos que sobreviver a catástrofes, né? Secas prolongadas, períodos de enchentes muito grandes, né? E quem sobreviver verá, né? Outra coisa também, esse foi um primeiro grupo de workshops que nós fizemos, começando no segundo semestre do ano passado, né? E a ideia é que a Escola de Águas ela faça outras atividades também, né? Não só voltado para os comitês, mas voltado, por exemplo, esse ano nós vamos fazer, isso foi uma proposta que foi feita já há 3 anos atrás, e só esse ano que vai estar sendo concretizado. No âmbito lá do IPT, nós vamos fazer um curso, mais ou menos no tipo daquela gestão de segurança de barragem que nós fizemos, um curso voltado só para as defesas civis municipais, tá? Isso vai ser pago pela CEMIL, para o IPT, e nós vamos fazer esse curso, acredito que vai ser durante o ano inteiro. E dentro dessa perspectiva, por exemplo, nós fomos já procurados pela FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que eles sentiram necessidade de haver um entrosamento maior entre as nossas atividades e as atividades da agricultura, né? Então, eu não sei como é que vai se concretizar isso está muito incipiente ainda também no começo, mas talvez a gente faça também uma série de workshops para o pessoal da agricultura, né, os sindicatos rurais, voltados para a Casa de Agricultura e tudo mais. E o que eu solicito para todos vocês é assim, tragam sugestões e demandas para a gente, porque nós não somos donos da verdade e não sabemos o que acontece na coisa, né, no interior como um todo. Então, aquilo que, dentro do nosso alcance, dentro daquilo que a gente pode realizar, nós estamos dispostos a fazer, tá? Então, inclusive, uma das coisas que nós queremos fazer também, essa é uma coisa que eu trago de primeira mão para vocês. Na hora que nós começamos a discutir sobre segurança de barragem, como tratar de forma desigual os desiguais, né? Tratar de uma forma um pouco mais branda os pequenos empreendedores de barragem, os grandes você pode cobrar tudo que ele pode responder, o pequeno não. Se você começar a exigir demais, o cara simplesmente ele vai dinamitar a barragem dele, né? Então, a ideia não é essa, a ideia é que a gente, sem perder o lado da segurança, a gente consiga cobrar do empreendedor aquilo que ele tem condições de responder. Então, uma das ideias que nós estamos estabelecendo é isso, criar a figura do responsável pela barragem, né? Não o responsável técnico, mas responsável pela barragem. Assim como num prédio, por exemplo, existe o síndico que, perante a lei, ele é o responsável pelo prédio, né? Toda a parte relativa à administração, segurança e tudo mais, a parte legal do prédio, é o síndico que responde. Mas para a manutenção do dia a dia tem um zelador, né? Então seria mais ou menos assim, a figura de um zelador de barragem. Ele não precisa ter preparo, escolaridade, formação técnica nem nada, mas ele tem que ser preparado, né? Então, uma das nossas ideias é justamente isso, é que barragens, toda e qualquer barragem tenha um zelador que não precisa ser um camarada especializado, mas ele tem que ser preparado para isso, né? Porque, como eu falei para vocês, para manter a barragem segura, o mais seguro possível,
A ideia é detectar a anomalia no começo e corrigi-la rapidamente, né? E aí a durabilidade da barragem ela se torna praticamente infinita, né? Então, essa é uma figura que a nossa deliberação, que provavelmente até o fim do ano saia, é uma das coisas que nós estamos introduzindo. Assim como nós introduzimos a história do PSV simples, do PAI simples, nós vamos introduzir essa figura do responsável pela barragem, né? Um zelador de barragem. E nessa brincadeira eu acredito que, sei lá, se talvez pela própria escola de água ou pelo IPT, a gente tem que fazer algum cursinho rápido para preparar esse pessoal para atender essa demanda, né? Então, isso aqui é um spoiler que eu estou dando, né? Doutora, tem um questionamento aí no chat. Pois não? Deixando uma espiada. Lília, isso aqui eu acho que tem mais a ver com vocês que terem mais condições de responder isso do que eu. São José dos Dourados, PDC 6 ou PDC 7? Em qual se enquadraria? Abastecimento e segurança hídrica ou captação de recursos hídricos? Bom, vamos lá. Eu consigo falar um pouco, sim. Não sei se vou atender a ideia, mas vamos lá. Acho que, primeiro, eu só queria pegar o gancho aí do que o professor acabou de falar, do que a Milene colocou, né? Que existiria uma possibilidade de trabalhar o tema no âmbito da educação ambiental. Sendo a educação ambiental nos comitês de bacia, ela é uma educação voltada para todo tipo de público, para todo tema relacionado a recurso hídrico. Então, sem dúvida, acho que a contribuição da Milene é pertinente. Eu acho que a parceria com a Escola das Águas é fundamental, né, da forma como a gente vê que a Escola das Águas está sendo estruturada aí, com as ações até que o professor já mencionou. Então, talvez no futuro aí a gente pensar em ações integradas entre os comitês de bacia, outras ações integradas, né, entre os comitês de bacia e a Escola das Águas, tratando esse tema. Acho que esse ponto é bem interessante. Acho que a Samara que perguntou aí, né, que é lá do São José dos Dourados, realmente, Samara, o PDC 6 relacionado a abastecimento e segurança hídrica, eu acredito sim que ele possa ser usado. Nós vamos ter algumas questões, como eu já mencionei, isso precisa ser negociado com os comitês, porque os PDCs eles são, de uma forma mais genérica, aquilo que pode ser financiado dentro do fundo estadual. Só que, além disso, os próprios comitês definem as suas prioridades. Então, pode ser que para um comitê o PDC 6 não seja uma prioridade, o PDC 7 não seja, isso vai depender dos problemas que a bacia tem, ou melhor, dos problemas que ela pode enfrentar e que ela quer enfrentar primeiro. Então, esse é um ponto. Um outro ponto sobre isso que você falou é que, com a privatização da Sabesp, a Sabesp, desde sempre, ela não podia tomar recurso a fundo perdido, mas ela poderia pegar recurso reembolsável, né, na forma de empréstimo. Se for o município titular do abastecimento, ele entra como usuário público, então se enquadraria na tomada de recurso a fundo perdido, mas se for uma autarquia, se for um operador de saneamento específico, que não seja, mesmo que seja ligado ao município, mas que seja uma personalidade jurídica diferente, ele entra na mesma situação. Mas sim, eu acho que o PDC 6 também se enquadra. Eu acho que se a gente pegar os sub-PDCs e a tipologia de projetos, né, eu vou, se me permitirem, eu posso até compartilhar aqui o link
aqui no chat, que é do anexo 1 do Manual de Procedimentos Operacionais, que a gente tem os PDCs e os sub-PDCs, e além dos sub-PDCs, a gente tem a tipologia de projetos que se enquadram em cada um deles. Então, acho que vale, sim, uma avaliação detalhada desse documento, né? E isso, com certeza, pode ser levado para dentro dos comitês, como o Thiago comentou lá em cima. Tem também uma fala da Samara, não, desculpa, do Renato, aí no chat, e ele fala um pouco da dificuldade dos municípios, e a gente sabe bem disso, viu, Renato? A gente sabe que a própria questão dos mandatos de 4 anos, isso já atrapalha a continuidade de algumas ações dentro do município, né? Porque a gente tem a troca de equipe técnica, a gente tem a troca de dirigentes. Então, realmente, isso é uma dificuldade que os municípios enfrentam, sim. Tá? Acho que é isso. Espero ter respondido aí a Samara também. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Norton, a respeito da figura do zelador de barragem, como funcionaria, e todo dono de barragem pequena de pequeno porte com outorga dispensado irá reportar as informações de checagem da barragem e manutenção de suas barragens de forma preventiva ou corretiva. Bom, nós, como órgão fiscalizador de barragens, na verdade, o que acontece? Aquilo que a gente pode cobrar sobre aspectos de barragens que estão enquadrados na lei, isso está protegido pela lei, né? Eu sou da opinião que toda e qualquer barragem, ela tem que ter manutenção, sim, tá? Manutenção preventiva e corretiva. E o órgão, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, é uma das coisas que nós estamos discutindo. O órgão, ele pode, sim, ele ter autoridade para cobrar de um proprietário de barragem uma manutenção adequada, desde que haja risco para a população ajusante, né? Então, uma curiosidade para vocês, assim, a maior parte das barragens do estado de São Paulo, eu quiçá do Brasil inteiro, né? Mas no estado de São Paulo, que eu posso dizer com autoridade, é o seguinte: naquelas 3 condições que nós temos para enquadramento de barragem, altura, volume e dano potencial associado, 90% ou mais, elas são enquadradas por conta do último item, tá? De dano potencial associado. Na grande maioria das nossas barragens não tem nem volume e nem altura adequada, com exceção daquelas barragens da Sabesp, que são barragens grandes, né? Mas, assim, em geral de particular ou mesmo de prefeitura, são barragens pequenas, com volume pequeno, mas existe população ajusante. Ou então, por exemplo, uma estrada, construções ou linhas de transmissão que podem ser danificadas. Então, por conta disso, elas acabam sendo enquadradas, né? E essas aí a gente pode cobrar que se faça uma manutenção adequada. Agora, voltando para coisas menores ainda, né? Barragens pequenas. Uma das ideias que a gente está colocando também, que serão barragens que serão consideradas insignificantes, né? O que seriam barragens insignificantes? Aquelas que a gente não vale a pena a gente ficar se preocupando muito, porque elas são muito pequenas, mas no caso do rompimento dela, elas estariam em transtorno. Vamos supor que exista uma estrada municipal, uma estrada estadual logo abaixo. Então, ela pode trazer danos para essa estrada, né? Então, nesse caso, a gente assume com o proprietário que ele tenha um compromisso de fazer a manutenção dessa barragem, mas a gente não cobraria nem PSB nem PAI, né? E faria, por exemplo, um sistema de alerta que ele podia fazer uma sirene de pequeno alcance, para, no caso, vamos supor que existisse uma estrada no nível abaixo da barragem logo em seguida. No caso de haver um pequeno rompimento de barragem, ele teria que ter um compromisso de ou fechar a estrada, ou então fazer um alerta lá com uma sirene de baixo alcance,
para permitir que as pessoas saíssem lá sabendo que vai estar tendo problema com a barragem, né? Então, alguma coisa mais simples do que um plano de segurança do Campai, e para barragens muito pequenas, né? Então, são coisas que a gente tem que se preocupar para assim, para não onerar o pequeno, né? E também, por outro lado, também não descuidar da parte de segurança. Agora, em relação a como é que a gente vai preparar esse zelador de barragem, é isso que nós estamos ainda elaborando, né? Para ver como é que nós faríamos. Seria uma coisa relativamente rápida, né? Não é nem aquele curso de gestão de segurança de barragem, que é uma coisa de um semestre, uma vez por 20 semanas, mas também é uma coisa que podia ser feita, por exemplo, em 2 dias, né? Ou mesmo um dia inteiro, né? Uma manhã, uma tarde. E não sei quem é que faria isso. Seria nós na SP Águas, ou seria a gente passaria isso para o IPT, né? Mas alguma coisa vai sair, né? E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Já que não tem mais perguntas aqui, deixa eu fazer mais uma intervenção. No workshop que nós fizemos em Jundiaí, para o PCJ, teve uma intervenção de uma engenheira do SAI de Jundiaí, que eu achei bastante pertinente, e eu acho que serve para muitos municípios, ainda mais num panorama de potencial escassez hídrica. É o seguinte: ela falou que com recursos do FEHIDRO, ela apresentou um projeto FEHIDRO, isso já faz uns 2 anos, né? Com recursos do FEHIDRO, ela fez uma proposta de mapear todas as barragens que tem no município que potencialmente pudessem ser utilizadas para abastecimento do município, no caso de uma escassez, né? E com esses recursos eles contrataram a Unicamp para fazer esse levantamento. Então não basta fazer o levantamento dos espelhos d'água, tem que fazer um trabalho também de cubicar o volume que está disponível, né? Eu achei uma coisa excelente, porque veja, hoje eles dependem se eu não me engano, o Jundiaí depende de 2 mananciais, um que dá 70% da necessidade de todo o município e outro que atende 30%. Mas quem garante que isso aí é seguro, né? Então, se você souber qual que é o volume que você tem à disposição, você aumenta a segurança hídrica do município. Então, essa foi uma coisa interessante que eu fiquei sabendo lá em Jundiaí, né? E no último que nós fizemos lá em Ribeirão Preto, foi uma intervenção da secretária de Meio Ambiente de Colômbia, que ela disse que eles estão dentro de um programa da Secretaria de Agricultura do Estado, eles estão agindo também para aumentar a área de irrigantes do município, né? Porque existe um programa dentro da Secretaria de Agricultura de aumentar a produtividade agrícola do Estado. E produtividade maior significa irrigação, certo? É praticamente sinônimo. Então, eles estão fazendo um trabalho de aumentar a irrigação no município. E irrigação é sinônimo também de barragem. E muitas propriedades pequenas, elas já têm barragens, mas são barragens que já estão abandonadas, né? E aí, ela disse que para recuperar a barragem, muitas vezes, o que eles têm que fazer? Eles têm que desmatar, né? E um dos pequenos proprietários, ele falou que quando ele começou a fazer o trabalho de recuperação da barragem, uma barragemzinha pequena, acho que com 3 metros de altura, a Polícia Ambiental chegou lá e multou, né? Então ele falou: vocês precisam fazer esse trabalho que vocês estão fazendo agora para esclarecer a Polícia Ambiental que existe, inclusive, essa resolução CIMA 125, né? E que tudo isso está dentro de programas governamentais, né? Então, esse tipo de dica e esse tipo de solicitação que a gente precisa. E nós, não, como eu falei no começo, não existe, nós não conhecemos todas as necessidades de todos os atores que trabalham nessa área, então nós precisamos da ajuda de vocês para trazer essa demanda para a gente saber onde é que nós podemos contribuir, né? Uma das coisas que o Murilo já trouxe, deixa dar um spoiler, Murilo, ele tinha sugerido, né? Isso aí é uma questão de você marcar só, que eu estou à disposição a hora que você quiser. No Alto Paranapanema, nós temos muitos irrigantes, tanto é que, se vocês lembram do mapa que ele apresentou, ali praticamente não tem mais espaço, de tanto pontinho amarelo que tinha, né? Que são o número de espelhos d'água que tinha, né?
E todas aquelas barragens são barragens pequenas, que são utilizadas para irrigação. E eu acho que aí é um campo bastante fértil para a gente trazer esse tipo de informação, que barragem precisa sim de manutenção, tá? Não é só construir a barragem e usufruir dela, que há necessidade de fazer manutenção da barragem e uma manutenção correta, inclusive, né? E principalmente também que todas as barragens precisam de outorga, né? Eu acredito que naquele universo todo, acredito que deva ter muita gente que nem outorga tem, né? Nem outorga nem cadastro, né? Então, eu acho que são coisas que a gente pode ir contribuindo, e a marca que a gente deixa na vida é aquilo que a gente traz para a sociedade, né? Que a gente contribui para a sociedade. Então, não é nada assim que a gente faz um favor pessoal, mas sim faz parte do nosso serviço. Perfeito, professor. Essa é a ideia, né? A gente trazer algum evento, algum curso, alguma coisa para as regiões que a gente tem uma maior demanda, quem sabe depois até expandir para outras também. Mas obrigado pelo senhor ter comentado. Eu já tinha até comentado com o Tiago, que é o chefe de divisão lá do Alto Paranapanema e secretário executivo do comitê, para a gente organizar um evento específico, né, para ficar mais perto, inclusive, do usuário, né? A gente tem mantido uma conversa constante com a ASPIP, que é uma associação de produtores irrigados na região, e com outras instituições também. A nossa ideia é estar perto do usuário, até para que a nossa ação ela seja mais efetiva, não seja apenas aquela punitiva, mas como o senhor comentou no início, de sermos orientadores além de cobradores, digamos assim, né? Mas obrigado. Primeiro uma ação educativa, né? Exato. Então, a gente vai voltar a conversar sobre isso, e a gente tem interesse em amadurecer essa ideia e provavelmente tirá-la do papel ainda esse ano, quem sabe até nesse primeiro semestre. Então, estamos à disposição. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais alguma coisa para dizer, acho que a gente podia dar para encerrada o nosso encontro, né? Estou vendo que teve aqui 64 pessoas participando, Deu 96, né? 96? É que agora, na hora das questões, aí o pessoal foi saindo. Ah, tá. Ó, excelente. Foi ótimo. Muito obrigada, viu, Murilo, pela participação. Noboro, muito obrigada aí. E pessoal também, né? Obrigada por tudo. E é isso. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Bom fim de semana. E estamos à disposição quando vocês precisarem da gente. Isso aí.